Como fazer a redação para o Enem 2024? Nesse vídeo eu vou trazer o passo a passo de como fazer uma redação perfeita. Além disso, eu vou ler e analisar a minha redação do Enem 2023, que eu tirei 920 pontos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do nosso canal. Eu sou o Braia, sou estudante de História e formado em técnicas de redação. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a sua redação para o Enem 2024. A redação é uma parte muito importante da prova, que você consegue tirar até 1000 pontos. Então, pessoal, redação é prática. Você praticando, eu tenho certeza que vai conseguir aumentar gradativamente a sua nota. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque daí você não vai perder nenhuma novidade. Aqui eu faço vídeos de dicas de estudo, tem cronograma gratuito e muito mais. E para você que está começando a se preparar agora, eu trabalho com correção, mentoria e aula particular de redação. Caso você goste desse vídeo, me chama lá no Instagram, porque tá com promoção de pacote de correção. Meu Instagram é esse que vai estar aparecendo aqui na tela. E você pode tirar dúvidas comigo a hora que você quiser, além das aulas particulares, que ajuda demais. Então eu envio temas novos toda semana, de vários eixos temáticos diferentes. Então tem educação, saúde, tecnologia. Então assim, pessoal, eu tenho certeza que vai ajudar e muito. O tema do Enem 2023 foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O primeiro passo de você conseguir fazer uma boa redação é se atentar às palavras-chave presentes no tema da redação. Esse foi um tema muito longo, bem extenso, só que ele é simples de você falar sobre ele. Porque você lendo ele, você consegue saber que o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, ele é invisível e a gente tem muitos desafios para enfrentar essa invisibilidade desse trabalho, que ele é muito importante, só que muitas vezes ele é visto com descaso pela maioria das pessoas. O modelo que o Enem cobra é o modelo dissertativo argumentativo, ou seja, dissertar é você explicar o tema e argumentar é você usar argumentos do porquê que aquele tema ele é um problema. Então o Enem ele sempre cobra um problema relacionado ao Brasil e agora vamos analisar os textos motivadores. Nesse tema, tinha 4 textos motivadores. O texto 1, ele falava o que é esse trabalho invisível realizado pela mulher, que é o trabalho de cuidar das crianças, idosos da casa, lavar, passar, cozinhar. Então, assim, basicamente, esse texto ele falava sobre isso. O texto 2 era a média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos ou às tarefas de cuidado de pessoas divididas em sexos. Eu usei esse texto motivador. Daqui a pouco eu vou analisar com vocês parte a parte. Essa tabela, ela mostra que os homens, eles gastavam, né, em 2019, cerca de 11 horas semanais com esse tipo de trabalho e as mulheres cerca de 21,4 horas, ou seja, quase o dobro do tempo. E aqui a gente está falando de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ou seja, são pessoas jovens. Já o terceiro texto, a gente fala sobre essa transformação que nós estamos tendo na sociedade brasileira, e até sobre essas discussões, se os trabalhos domésticos eles têm que ser somente das mulheres fazerem. E daí tem o texto 4, que é a capa da revista, que mostra os desafios de cuidado. Aumenta o número de casos de pessoas que demandam de serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, protagonismo continua familiar. O porquê dessa questão, dessa assistência, né, desse serviço de assistência? Porque essa pessoa que ela é cuidadora do idoso, que muitas vezes são as mulheres,
elas têm que se abdicar das suas vidas profissionais, das suas vidas seculares, só para cuidar dessa pessoa, né? Ou cuidar desse familiar ou desse idoso. Agora vamos para a construção da redação. Eu vou ler a minha redação e eu vou analisar com vocês. Vou estar deixando aí na tela também, que fica fácil de vocês verem. A Constituição Federal, promulgada em 1988, prevê a todo cidadão brasileiro o pleno direito à saúde, trabalho digno e bem-estar social. No Brasil, entretanto, existem inúmeros desafios relacionados à invisibilidade do trabalho realizado pela mulher em razão do preconceito existente em nosso tecido social. Nesse sentido, a fim de encontrar uma medida efetiva contra esse nocivo impasse, convém analisarmos suas principais causas e consequências. Na sua introdução, tem que ter um repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? É a área do conhecimento, pode ser um livro, uma música, um filme ou a própria Constituição Federal, que você mostra um contraponto ou uma oposição. O que esse repertório seu ele tem e o que está faltando na sociedade brasileira. Eu optei por usar a Constituição Federal porque ela prevê que as pessoas tenham bem-estar social, só que no Brasil, entretanto, daí você já mostra para o corretor que você entendeu o tema, que você consegue quase que transcrever o desafio desse tema no meio da sua introdução. Depois, eu já coloquei as minhas teses. Quais são as teses? O que são as teses, melhor dizendo? São os causadores do problema. E lembrando que essas teses que você coloca na introdução, você tem que trabalhar ela no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então é muito importante que você use causadores do problema, que você saiba dissertar e argumentar posteriormente. Eu coloquei que é em razão do preconceito existente em nosso tecido social. Depois tem que ter o seu projeto de texto, que é o spoiler do que vai ter no seu texto, o que você espera com isso. Eu coloquei que eu quero encontrar uma medida efetiva contra esse nocivo impasse, poderia ser contra essa tal problemática, poderia ser contra esse nocivo problema. Convém analisarmos suas principais causas e consequências. Ou seja, no desenvolvimento 1 eu vou falar de causa e no desenvolvimento 2 eu vou falar sobre consequência. Já no desenvolvimento 2 eu coloco: diante de tal cenário, observa-se que na mentalidade de muitos indivíduos, certos trabalhos como cozinhar, cuidar da casa, etc., são considerados femininos, em virtude da sociedade machista. De acordo com o IBGE, em 2019, as mulheres passam cerca de 21 horas semanais em serviços domésticos, enquanto os homens fazem somente 11 horas. Além disso, em razão do machismo estrutural presente em nossas sociedades, em nossa realidade social, é comum que os pais designem trabalhos, tarefas de casa somente para as meninas de suas famílias, contribuindo assim para tal desigualdade. Então, no meu desenvolvimento 1, o que eu coloquei? Eu já comecei com a comprovação da tese, que na própria sociedade as pessoas elas veem trabalhos como cozinhar sendo trabalhos das meninas, e também eu usei mais um repertório sociocultural que estava presente no texto motivador, porque no texto motivador tinha assim: a partir de 14 anos as pessoas já têm certos trabalhos domésticos. Como eles são responsáveis pelos pais, muitas vezes são os próprios pais que designam trabalhos domésticos somente para as meninas. Isso contribui para a desigualdade, porque muitas vezes a mulher ela não vai ser incentivada a fazer um curso superior, a fazer um curso técnico que seja, a ter uma profissão, entenderam? Então é muito importante você seguir aquilo que você colocou no projeto de texto. Aqui seria importante marca de autoria. O que é a marca de autoria? É a sua posição com relação ao tema. Então, você pode fechar os seus parágrafos com pois, inadmissível esse tipo de pensamento em nossa realidade social.
É, portanto, inaceitável que em pleno século XXI as pessoas tenham tal mentalidade, que daí palavras como inadmissível, inaceitável, incoerente remontam marca de autoria. Eu não coloquei no meu texto, por isso que eu perdi ponto nessa competência. Já no desenvolvimento 2, eu começo com o conectivo de adição. Ademais, vírgula. Eu vou falar aqui de conectivos, que são palavras que ligam. É muito importante que tenha conectivos na sua redação, que são conectivos de oposição, de adição, para poder mostrar que você amarrou bem as ideias. Ademais, nota-se muitas consequências associadas a essa problemática, como o agravamento da desigualdade salarial entre homens e mulheres, inserção tardia da mulher no mercado de trabalho e a desvalorização de seus serviços domésticos. Exemplo disso é que muitos trabalhos de cuidar da casa são de extrema importância, mas muitas vezes é desvalorizado, o que representa uma afronta direta à Declaração dos Direitos Humanos, promulgado em 1948, que prevê a todos condições dignas. Já nesse parágrafo, eu segui o projeto de texto, eu coloquei algumas das consequências, como inserção tardia da mulher no mercado de trabalho, ou às vezes essa mulher ela nem é inserida em tal mercado, desvalorização desse trabalho que é muito importante, e eu poderia ter colocado aqui, além disso tudo, que são as jornadas duplas, né? Essa jornada exaustiva, porque tem muitas mulheres que, além de cuidar da casa, elas ainda trabalham fora. Então, elas têm essa jornada dupla de trabalho. Eu terminei com mais um repertório sociocultural, que é a Declaração dos Direitos do Homem, que foi promulgada em 1948, que prevê a todos condições dignas. Agora vamos para a conclusão. É importante que você termine com conectivos de conclusão, como sendo assim, portanto, e só lembrando que na conclusão tem que ter 5 elementos: ação, agente, meio ou modo, detalhamento e o efeito, para você fechar com 200 pontos. Eu coloquei assim, sendo assim, o governo federal, órgão jurídico mais importante do país, deve criar campanhas público-privadas com o apoio da mídia e cursos profissionalizantes destinados às mulheres, a fim de haver uma inserção plena no mercado de trabalho, contribuindo assim para a diminuição da desigualdade salarial, valorização de trabalhos domésticos e ocorra equidade de gênero. Espera-se com isso que todos tenham bem-estar social previsto pela Carta Magna. Aqui tem o agente, que é o governo federal, daí eu detalhei o agente, órgão jurídico mais importante do país. Temos a ação, que é criar campanhas público-privadas com o apoio da mídia, e cursos profissionalizantes. Eu coloquei o detalhamento, já tinha lá no governo federal, e eu coloquei a finalidade, que é haver uma inserção plena no mercado de trabalho. Eu mostro para o corretor que esse repertório que eu usei da Constituição Federal, ele é pertinente quando eu consigo retomar na conclusão. Eu coloquei, espera-se com isso que todos tenham bem-estar social previsto pela Carta Magna. O corretor, ele gosta demais quando você faz isso, porque mostra que você pensou no seu repertório, que você não só pegou o seu repertório e jogou no seu texto. Bom, essa foi a redação. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer uma redação perfeita, deixa nos comentários que eu te respondo. Deixa o like porque você me ajuda demais e se inscreve no canal, no botãozinho vermelho para você não perder nenhuma novidade. Como eu falei, eu trabalho com correção, mentoria, tem aula particular. Vocês precisando, é só me chamar lá no Instagram, que eu vou estar deixando aqui na tela. Os outros vídeos vão estar aqui, daí vocês clicam, vão lá assistir. Obrigado mais uma vez, um forte abraço e até um próximo vídeo.